Assista a partir de agora mais um programa líder em audiência. Fala galera, Resenha Uai na área. Estamos aqui com o nosso bate-papo semanal sobre esportes, valorizando o esporte aqui de Ubai região. E no programa de hoje está aqui comigo André Nogueira. André, seja bem-vindo ao nosso Resenha Uai. É uma satisfação ter você aqui conosco. Satisfação é toda minha. Um abraço para todos que estão nos assistindo. E fico feliz de poder ter sido convidado por você, uma pessoa que eu admiro bem. Galera, só pra gente iniciar o nosso bate-papo aqui, a gente gostaria de agradecer primeiramente a nossa audiência, né? A gente tem ficado muito feliz em saber que o Resenha Uai tem atingido aí semanalmente uma média de 10 mil pessoas alcançadas com o nosso programa. Então a gente fica muito feliz e agradecido pela audiência, e você que é fã de esportes, toda quinta-feira conectado aqui no Resenha Uai. E você pode assistir o Resenha Uai toda quinta-feira pelo Facebook, ou então acessar o YouTube da Web TV Uai, ou ainda baixar o aplicativo no seu smartphone e acompanhar toda a programação da Web TV Uai. André, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, que hoje vai ser direcionado sobre o nosso futebol de base, né? O André ele vai falar mais detalhadamente aqui para a gente, mas o André trabalha com a questão da observação de atletas de categoria de base. Então eu costumo pensar e dizer o seguinte, André, o futebol brasileiro ele não existe sem a base. Concorda comigo? Como que é o seu trabalho aí no dia a dia? Concordo, sem base o futebol não funciona. E o trabalho que a gente faz é um trabalho de captação. Nós temos uma empresa, essa empresa ela busca parcerias, né? Aqui em Ubá foi feita uma seletiva do América Mineiro em parceria com a prefeitura, nós tivemos o apoio da prefeitura e nós convidamos times da região e são feitos jogos e nós trazemos um observador técnico de uma grande equipe. Fica mais fácil do que indicar um atleta. O observador vem, a oportunidade é dada de forma igual a todos. O menino que tem o perfil do clube que foi convidado a estar observando o evento, né, os jogos, é selecionado e depois existe um trabalho de logística, o trâmite para poder levá-lo até a esse clube para poder estar fazendo treinamentos com o grupo federado dessa equipe. E aí depende única e exclusivamente do atleta, do menino que foi selecionado na cidade em que a gente faz a captação. E como que funciona? A gente vê muito se falar em idade, né? A idade ideal para um menino ter essa oportunidade, se existe essa idade ideal, se é com 10, bem pequeno, se o menino de 17, 16 já está velho, como que é para um observador e para o clube também essa questão de idade, como que isso é tratado? Hoje a lei no Brasil, ela não permite alojar um jogador um menino que ainda não tenha inteirado 14 anos. Então isso restringe um pouco a questão do alojamento. É uma série de cuidados que existem, porque está envolvendo filho de outras pessoas, está envolvendo ser humano, está envolvendo sentimento, emoção. Então o futebol é algo muito sério, para mim é coisa muito séria. E se tratando de um jogador com idade abaixo de 13 anos, de 14 anos, ele é monitorado. O observador técnico vem, faz a observação, seleciona. Se ele tiver menos de 13 anos, ele vai, faz o treinamento com o grupo federado, sendo ele escolhido, vamos dizer assim, vamos usar esse termo, aprovado, né? Ele passa a ser monitorado, indo treinar
naquele determinado local, naquela determinada equipe, de tempo em tempo, até que se complete a idade de 14 anos e possa alojá-lo. Existem algumas exigências, questão de estar estudando, né? Existem alguns cuidados. O atleta, quando ele tem acima de 14, inteirou 14 anos que ele pode alojar, os clubes também, por questão de despesa, eles estão tendo uma série de exigências, tipo, o menino, para ser alojado em alguns clubes, ele precisa ser titular. E eu particularmente vejo que alguns atletas acima de, acompanhando o seu raciocínio, a sua pergunta, eu vejo que tem atletas com 16, 17 anos que para alguns já não serve. Para mim serve, porque se a gente observar o interior de São Paulo, nós pegamos Mogi Mirim, Rio Claro, Desportivo Brasil, enfim, uma série de situações, uma série de clubes que proporcionam, oeste de Barueri, que é o antigo oeste de Itápolis, com uma estrutura fantástica, que proporciona a chance de mudança de vida para esses jovens de 16, 17 até 18 anos. Então, assim, depende muito da empresa que está organizando, depende muito de quem está trazendo. E, como eu sempre costumo dizer, a gente está lidando com um ser humano. E nessa idade fica, até certo ponto, mais trabalhoso pela idade, porque os clubes grandes querem trabalhar jogadores com idades menores, né? Fica mais, na concepção deles, fica mais fácil de poder moldar esses atletas à maneira deles. Aqui em Ubá mesmo a gente vê que tem alguns atletas que passaram em grandes clubes. 3 anos de Fluminense, 1 ano de Vasco, 3 anos de Internacional, 2 anos de Grêmio, ou seja, tiveram uma base. Um atleta desse, com certeza, joga no interior de São Paulo tranquilamente. E como que a gente teve recentemente, inclusive daqui a pouco a gente vai chamar a matéria, uma peneira no Bandeirantes, que você testou. Como que normalmente é organizado a peneira? Como que essa oportunidade é dada aos garotos? Essa oportunidade ela é dada de forma igualitária. O observador técnico ele está na cabine, observando os meninos, treinando. Ele não sabe se é filho de um médico, se é filho de um pipoqueiro, se é filho de um porteiro, de um dentista, independente da classe social. A oportunidade é dada de forma igual. Mas como que é a organização do evento, né? Da peneira? Nós convidamos os times da região, né? Antes é feito o contato com o clube, de preferência pessoalmente. Enviamos um ofício, é tudo formalizado, né? Oficializado. Esse clube ele retorna para a gente um ofício confirmando a presença no evento. Requisitamos ambulância, envolve aluguel de campo ou uma permuta com a escolinha, né? Onde os meninos da escolinha participam também da seletiva. Dessa vez a gente fez a do América Mineiro, onde o Hamilton foi ex-jogador do Cruzeiro, o Internacional de Porto Alegre, América Mineiro, é o atual observador técnico do América Mineiro. Ele selecionou alguns garotos, inclusive 2 de Tocantins, um goleiro de Divinésia, um goleiro de Visconde do Rio Branco e um zagueiro de São João Nepomuceno, na final que aconteceu em Tocantins, no Sub-13. Então, assim, são jogos entre os times convidados, né? Para poder gerar uma oportunidade igual. Eu não sei se o time do Itararé é um time mais forte do que o Espartano, se o time do Aimorés é mais forte do que o Industrial, mas a gente procura algumas informações e a gente tenta equiparar essas equipes, né? E assim proporcionar um bom jogo, qualidade ao evento. Até para o observador poder avaliar o nível Justamente. De dificuldade que aquele menino teve. Justamente. Então, já que você tocou no assunto, a gente vai chamar uma entrevista que a gente fez com o Hamilton. O Hamilton, ex-atacante do Cruzeiro, do América Mineiro, e que hoje trabalha como observador técnico do América. Ele vai falar um pouquinho pra gente do que ele achou aí da peneira. Confere só. Realmente eu tenho uma função, duas funções dentro do América, aliás, várias, né? Mas essas duas são mais importantes. Uma delas é na área de captação,
tenho viajado muito o Brasil aí, captando, buscando talentos, né? Descobrindo esses talentos dos mais novos de preferência. E hoje no América estou uma pessoa muito feliz, né? Muito realizada por estar nessa função de captação e auxiliar técnico do Sub-17. Então assim, eu acompanho muito o treinamento do dia a dia, do Sub-15, Sub-13, Sub-17, até o Sub-20 também, né? Então assim, tem umas comparações, umas definições mais precisas na situação de avaliar jogadores, e por isso eu estou aqui em Ubá com o maior prazer, o maior orgulho de poder levar bastante jogadores. A gente sabe que o Brasil é um celeiro de bons atletas, bons jogadores e, sobretudo, de meninos que sonham ser jogador de futebol. Como que é o trabalho do dia a dia com essa criançada, sobretudo os mais jovens? Bom, o América, em particular, tem um trabalho muito bom de formação, não somente como jogador de futebol, mas como ser humano, como pessoa. Tem estrutura de escola, né? Estrutura de trabalho físico, tem o dia a dia que o garoto treina e o outro período do dia ele estuda, né? Conforme a idade e o horário das escolas, eles têm esse espaço, tempo, tem assistentes sociais, né? Preparadores físicos, médico, dentista, tem toda essa estrutura para que um garoto e o ser humano tenha para desenvolver aquilo que ele tem de melhor no futebol e como pessoa. E como que o Hamilton achou o Ubá, como que o Hamilton fez esse processo de chegar até o Ubá para buscar aí, quem sabe, alguns talentos da nossa região aqui? Bom, através do André, né? O André teve contato aí com o pessoal da prefeitura e foram ao América, procurar o América para fazer essa seletiva. E o contato, né, de pessoas boas, de pessoas que têm interesse em ajudar, especialmente no futebol, as crianças e as pessoas que querem ter a oportunidade de ser um jogador profissional. O André contactou e planejamos, programamos e cheguei ontem à noite, estou muito feliz de poder estar em Ubá e fazer essa avaliação. Bom, o nosso gerente da divisão de esportes, o Beto, né, ele tem feito um trabalho muito bonito, né, nessa área. Eu acho que a prefeitura ela tem que ter, o trabalho da prefeitura tem que ser harmônico, ele tem que trabalhar em todos os setores. E o esporte, o incentivo à juventude, uma forma de tirar esses jovens de caminhos que não são os mais desejáveis, no caso de droga, eu acho que o esporte tem que ser apoiado, a prefeitura vai apoiar sempre. E aí, voltando aqui com o André, galera, André, um evento que, na minha visão, pode ser trabalhado mais vezes na região. Eu costumo dizer o seguinte: o nosso futebol, o nosso esporte, ele andou, de certa forma, abandonado há algum tempo, tanto na questão de competições, de apoio, e através até aqui da UFTV a gente tem tentado valorizar mais o esporte daqui, e eu acho que esse tipo de evento é importante para também valorizar e fomentar o sonho da meninada, né? Verdade. O apoio que a gente recebeu do Dr. Edson, do Vinícius, eles estiveram presentes no local. O Beto, que é secretário de esportes, trabalha na divisão de esportes, não mediu esforços para que tudo pudesse correr da melhor maneira possível, em todos os aspectos. Requisitei ambulância na hora, transporte para buscar o Hamilton, enfim, o que foi necessário em relação a apoio da prefeitura, eles nos deram total suporte. Tentando recordar aqui a sequência da pergunta. Pode fazer emenda aí. A questão do apoio e de fomentar o sonho da meninada.
Sim, a questão do sonho é algo que eu sempre friso, sempre repito, eu sou repetitivo nesse ponto, porque a gente está lidando com crianças, a gente está lidando com sonho, a gente está lidando com um ser humano, filho de outras pessoas. Quando eu trago um observador técnico de um determinado clube, eu já estive lá pessoalmente, observei como funciona a base daquela equipe. Então, a primeira coisa que vem à minha cabeça, eu mandaria meu filho para esse local? Se eu perceber que não é um local onde eu mandaria o meu filho, eu jamais vou trazer o observador técnico para mandar o filho de alguém para lá. Então, eu me preocupo muito com essa questão. Como eu tive em São Paulo, e o objetivo nosso agora é trazer um observador técnico do Corinthians. Observamos estudamos um pouco a base do Corinthians, é time grande, e é um local que eu também levaria meu filho. Então é um local que eu posso também confiar em levar filho de outras pessoas, porque, como eu sempre repito, uma coisa que eu não me canso de repetir, estamos lidando com sonhos, estamos lidando com um ser humano. E a gente tem que ter muito cuidado, porque um menino desse não dando certo no futebol, esse cuidado que eu busco ter, pensando da seguinte maneira: esse menino no futuro pode ser bem sucedido não só dentro do futebol como atleta. Ele pode ser bem sucedido dentro do futebol como um nutricionista, como um médico, um preparador físico. Existem vários meios dele se tornar uma pessoa bem-sucedida dentro do futebol, né? E se não for dentro do futebol, que ele possa também ser bem-sucedido na profissão que ele escolher. Sim, que ele se transforme num ser humano melhor do que eu. E aí acaba sendo um trabalho que não é feito só dentro de campo, né? Não Verdade. É só chutar, passar, fazer gol, mas principalmente uma formação educacional, né? Sim, envolve alguns fatores. Dentro do próprio clube, por exemplo, eu já tive jogadores que se perderam no meio do caminho. Jogadores que tinham chegado em nível de seleção sub-18, que era a base da sub-20 na ocasião. Até o Ney Franco, quem o convocou naquele momento. E não quero citar nomes, porque é um programa que pode ser assistido em nível mundial, né? Hoje o Facebook proporciona isso. Quero expor o ser humano, né? Mas serviu para mim como exemplo de um erro que eu vi acontecer, tentei orientar, mas depende também da pessoa querer, né? E serve como exemplo para eu poder orientar outros jovens para que não caiam na mesma armadilha. O futebol normalmente não é o que a gente vê na televisão. Existem uma série de armadilhas. E se o menino não tiver uma base, normalmente uma base familiar, está sujeito ele cair naquela armadilha. Então, a preocupação nossa é nesse sentido, de levar o filho de um ser humano para aquele local e proporcionar depois uma sequência com orientação e fazer o que está dentro das nossas possibilidades fazer para poder orientar aquele atleta. Daquele momento em diante ele também é reconhecido como um atleta. Sim. André, a gente vai chamar o nosso intervalo, né? A gente tem aí o apoio dos patrocinadores no intervalo e já a gente volta com o segundo bloco do Resenha UAI. Bola do Coutinho para a corrida na direita, vai aí, o final do Demar, pode montar o charuto, vai ele, minha Nossa Senhora! A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br. Faça um anúncio na TV UAI e apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo. Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001. Na TV UAI você aparece de verdade.
Fala galera, voltamos aqui para o segundo bloco do Resenha Uai com o André Nogueira, que é observador aí de atletas de base do futebol, trabalha aqui em Ubá, trabalha a nível nacional e já teve a satisfação de revelar jogadores bem-sucedidos e também já teve a satisfação de talvez não revelar atletas bem-sucedidos, mas pessoas que com certeza você deve guardar com carinho até hoje, né, André? Com certeza. Existem jovens adultos hoje que me ligam e me chamam de pai. Me ligam para minha casa, perguntam da mãe, que é minha esposa. Apesar da gente ter a idade não tão distante. Sim. Mas isso mostra, tempos atrás, um atleta que estava no Flamengo, o Lohan, em visita à casa dele, ele me surpreendeu, pegou uma camisa e escreveu "Meu segundo pai". Então são coisas que não paga, não tem preço. É um valor sentimental, um valor de amizade que não tem dinheiro que pague. E acaba que o que a gente leva da vida é exatamente isso, né? Verdade. E tem algum jogador ou ex-jogador que você tem alguma história aí que possa contar pra gente desse contato seu aí no meio do futebol? Alguns. O Rodrigo Caetano, hoje diretor executivo do Flamengo, essa é a primeira vez que eu estou falando isso em mídia. Rodrigo Caetano foi meu jogador no fim de carreira dele. Eu tinha parado de jogar futebol com problema de saúde e eu não consegui dar sequência, né? Só que as amizades ficaram, os amigos que continuaram, alguns viraram jogadores, outros treinadores. Cada um seguiu a sua trajetória. E por intermédio do Alberoni, que hoje mora em Manaus, jogava no Internacional de Porto Alegre, eu conheci o Rodrigo Caetano. E o Rodrigo Caetano tinha jogado Libertadores pelo Táchira da Venezuela naquela ocasião, aproximadamente 20 anos atrás. E ele tinha uma dificuldade grande em retornar, em repatriar, em voltar a jogar futebol brasileiro pelo custo da transferência. O primeiro semestre foi muito trabalhoso tentar esse retorno dele. Alberoni jogou, Pedro Ayub jogou, Donizete goleiro, entre outros atletas que jogaram, já estavam em nível nacional, em nível profissional, não base. E no segundo semestre o Campeonato Gaúcho tem a Copa Banrisul, que é patrocinado pelo Banco Banrisul. Um merchan aqui para eles aqui. E aí consegui o contato com o Rudigueiro, na ocasião era o diretor do Passo Fundo, e o Rodrigo jogou no Passo Fundo, em troca da transferência para o Brasil. E combinou um valor de salário simbólico, ele estava preocupado em retornar ao Brasil. Sim. Então a mãe dele, na ocasião, também passou por um momento de saúde, e eu me recordo que ele falou que eu, dentro do futebol, era, se não a única, ou uma das únicas pessoas que estavam fazendo contato com ele, preocupado com a mãe dele naquela situação. Então ficou uma amizade. E quando ele retornou, ele conseguiu ainda jogar em algumas equipes. Já no final de carreira, 32, 33 anos de idade. A base dele foi no Grêmio, né? E quando ele quando ele terminou a carreira dele, finalizou a carreira dele como atleta, foi no RS, que era o time do Carpegiani. O Carpegiani tinha parado de trabalhar como treinador, tinha assumido como empresário, montou na realidade o CT para o filho dele, Fabiano, que também foi atleta, poder administrar. Então o Rodrigo, quando ele parou de jogar, ele foi convidado pelo Fabiano para trabalhar na base do RS. E dali saíram vários jogadores, vários atletas. Isso despertou interesse por parte do Grêmio, porque o Rodrigo foi criado dentro do Grêmio. Sim. Foi onde fizeram um convite, contrataram o Rodrigo para trabalhar na base do Grêmio. Aí já não precisava revelar jogadores para vender, e sim para formar para o profissional. E o Rodrigo fez isso muito bem. Vários jogadores, o Tavares, o Anderson, que estava no Manchester, entre vários outros,
subiram da base para o profissional. Ele subiu o Grêmio da 2ª divisão para a 1ª divisão naquela oportunidade. E aí se transformou num diretor executivo com visibilidade. E aí logo em seguida houve uma mudança de presidência, onde ele saiu do Grêmio, veio trabalhar com o Roberto Dinamite no Vasco. Do Vasco ele veio para o Fluminense retornou para o Vasco e atualmente está no Flamengo. Hoje é o Rodrigo Caetano, respeitado mundialmente. E é um amigo que eu guardo no coração. É isso aí. E falando em sonho, né? Falando em fomentar os sonhos, foi uma coisa que a gente tocou aqui no primeiro bloco. Agora a gente vai chamar uma matéria bem bacana que eu fiz justamente sobre isso, sobre a realidade do futebol brasileiro, que muitas vezes a gente vê pela TV e imagina que aquela realidade da TV é a realidade de todos os outros atletas, e não é o que a gente vai mostrar na matéria. E também vai falar um pouquinho sobre esse sonho da garotada em se tornar um grande jogador de futebol. Curte aí. Eu sou o Adri, eu sou atacante do Itararé. Meu sonho é ser jogador e dar dinheiro pro meu pai. Meu nome é Matheus, eu quero jogar bola para ser um profissional, para dar um futuro melhor para minha família. Oi, eu sou o Gustavo Amaro, sou atacante do Itararé e meu sonho é ser jogador de futebol. Meu nome é Caio, eu jogo de volante e eu quero ser jogador de futebol para ajudar minha família. Oi, meu nome é Ian, eu sou zagueiro do Itararé, meu sonho é ser jogador de futebol. Meu nome é Nicolas, eu jogo de zagueiro, quero ser jogador de futebol para ajudar minha família. Oi, eu sou o Breno, tenho 10 anos e meu sonho é ser jogador de futebol. Meu nome é Cauã, jogo de meia, eu quero ser jogador porque é meu sonho e para mim ajudar minha família. O mundo do futebol é glamuroso. Fama, altos salários, evidência na mídia, sucesso. Mas até o jogador chegar a este nível, ele precisa percorrer um longo caminho. E ele começa nas categorias de base. Normalmente, o jogador de futebol é associado àquele cara que obteve o sucesso, e isso é um sonho de quase toda criança. Para ajudar minha família, minha mãe, meu pai, que é uma família muito humilde. Aí eu tenho esse sonho para realizar o sonho, casar, comprar um carro pro meu pai. Meu pai já jogou e meu tio já jogou profissionalmente. Então eu nasci jogando bola, praticamente. Aí com 4 anos eu comecei a jogar e não paro mais, até morrer. Tô levando mais estudo, vim aqui brincar e tem mais campeonato pra gente também, Mora está com um projeto bom. E a gente vai jogar aqui, todo mundo vai continuar junto aqui e tem mais campeonato pra frente, aí vai a gente jogar. Pra dar um gosto pra minha família, levar minha mãe comigo, é isso. Tem um clube que você pretende jogar aí pra frente? Vascão, né? É porque é a coisa que eu mais gosto de fazer, né? Coisa que eu melhor faço, eu acho, né? Mas a realidade do futebol amador e profissional no Brasil é bem diferente do que a gente vê todos os dias na grande mídia. Segundo o relatório DRT 2015, um levantamento inédito feito pela CBF, com números que ajudam a entender as atividades do setor e a realidade do futebol brasileiro, o Brasil conta com cerca de 28 mil atletas profissionais com contrato ativo e mais de 22 mil jogadores com vínculos não profissionais. Ao todo, são 776 clubes profissionais e 435 amadores. Além disso, o relatório concluiu que mais de 82% dos jogadores ganham menos de R$ 1.000 por mês
que somente 3,92% deles recebem mais de R$5.000 mensais de salário. Mesmo assim, ser jogador de futebol é um sonho de muitos meninos. Em Ubá e região, mesmo com pouca visibilidade, garotos buscam no futebol uma chance de um futuro melhor. Para ajudar minha família também, né? Dar um futuro melhor para minha mãe, uma casa, ajudar meu pai, meus irmãos, ter um futuro melhor para ajudar a família. Os estádios lotados com grandes torcidas gritando o nome dos ídolos, aqui na base, geralmente dá lugar aos familiares que tentam incentivar os garotos a progredir no esporte e na vida. O sonho de muitos garotos de brilhar no futebol brasileiro e mundial passa pelas categorias de base. Neymar, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e tantos outros ídolos um dia também já estiveram onde estão essas crianças. Isso prova que é possível. O primeiro passo chama-se oportunidade. Vai além do campo, a gente tem que ser psicólogo, tem que ser treinador, tem que ser pai. Desde que eu começo a treinar aqui desde a idade de 4, 5 anos, a gente vai até o sub-17. Então eu fico muito satisfeito em trabalhar com essa criançada e já tem há 17 anos que eu trabalho com esses meninos, né? E só colhendo os frutos. Você trabalhando com honestidade, Deus ajuda e conseguindo resultado positivo. Eu quero agradecer muito a Deus pelo título, mais uma vez, aqui no Esporte Clube Aimorés. A gente tenta fazer um trabalho envolvendo tanto a parte do futebol, mas a parte social também, porque a carreira, o sonho deles é ser atleta de futebol, mas nem todos conseguem ser. Então o trabalho nosso é tirar os meninos da rua, entendeu? E fazer o trabalho de incentivar os meninos a praticar esporte e que não seja atleta profissional, mas que seja um homem na vida, né? Um ser humano de responsabilidade, de compromisso e saindo desse mundo das drogas que estão aí hoje. E o trabalho da escolinha de futebol, que a gente trabalha com amador, é um trabalho voltado para o homem. Primeiro você se forma homem, vai se educar, transferir para ele responsabilidade e compromisso, claro que ainda são crianças. Eu trabalho com todas as categorias da base, que estão até o sub-15. E o intuito maior é educar. Primeiro você se forma o homem, aí depois a gente consegue se formar um atleta de qual que seja a modalidade. Voltamos aqui então, e André, a gente viu na matéria aqui como que a garotada tem essa paixão e esse sonho de ser um jogador de futebol profissional. A gente vai ter uma próxima peneira aqui no Ubá. Que você pode dar já de detalhes pra gente, de data, local, como que a garotada pode participar? Essa próxima seletiva vai ser mais encorpada. Tá? Vão ser feitas inscrições. Na sexta-feira será aberto a toda a comunidade, alunos da rede municipal, estadual, atletas de modo geral, jogadores de campo que queiram participar da seletiva. Aí, de acordo com as inscrições, nós vamos organizar os times. Na sexta-feira é aberto. No sábado e no domingo são jogos. Vamos organizar jogos. Itararé contra o Bom Sucesso, o Espartano contra o Aimorés, um exemplo. Né? Não sei nem se essas equipes vão participar, porque às vezes coincide de estar em final de campeonato, semifinal, e é até um ponto que eu gostaria também de falar. Me sinto à vontade para falar, porque eu sou amigo de todos eles, assim, busco ser amigo de todos os treinadores. Às vezes acontece da gente convidar uma equipe e a equipe não participar devido à semifinal ou à final da competição mirim infantil, né? E às vezes é uma oportunidade que deixa de criar para aquela criança, porque é uma oportunidade dada, talvez única. É uma oportunidade que talvez ele não tenha mais. Oportunidade de mudança de uma família no futuro próximo, né? Eu já vi literalmente jogadores saindo de famílias simples e chegando ao estrelato. E ficaram milionários. Pessoas que eu convivi com elas.
a gente está buscando alternativas de alinhar, de aproximar mais da Liga Atlética Ubaense, dos treinadores, com talvez a possibilidade de, um exemplo, coincidiu uma semifinal, uma final, que é o auge, né, para os meninos que chegaram, a competição dureza, e chegou na final ali, né, querendo ser campeão, né, é importante, de repente a gente conseguir a transferência dessa final, da semifinal, para um outro final de semana, né, e assim dar condições desses meninos poderem participar da seletiva. Ou seja, não vão deixar de participar de uma final, né, de competição, e também vão ter a chance de participar de uma seletiva, com a oportunidade de mudança num futuro muito próximo. E aí é uma questão onde praticamente todo mundo sai ganhando, né? Sim, eu entendo dessa forma. A próxima seletiva nós já oficializei, já enviei para o Corinthians um ofício requisitando a presença de um observador técnico no evento. E convidamos também o Severino. O seu Severino é pai do William, que joga na seleção brasileira, no Chelsea, da Inglaterra. Ele até brinca que o ofício dele é o fio de bigode. O fio de bigode. E o William que jogou inclusive no Corinthians, né? Foi revelado no Corinthians, né? E o pai dele, nós estivemos lá pessoalmente conversando com ele, é uma figuraça. Vocês vão adorar. Então, assim, a gente tem a presença do pai do William do Chelsea, né? Tá vindo observar. Ele é muito amigo também do pessoal do Oeste de Itápolis. Oeste de Barueri, antigo Oeste de Itápolis. Muita gente ainda conhece como Oeste de Itápolis. É. E ele também está vendo a possibilidade de vir um observador do Oeste para poder fazer a observação dos meninos que são considerados assim, juvenil, juniores, que muitos não querem. Então a gente quer dar oportunidade realmente aos meninos, às crianças, né, com 10, 12, 13, 14, 15 anos, mirim infantil normalmente, e oportunizar, dar a condição a esses jovens que, entre aspas, estão perdidos. E a gente vê vários talentos aqui, vários que tiveram em grandes clubes. E posso citar aqui alguns atletas que o Marcelo, que mora no Eldorado, não sei se as pessoas lembram, Marcelão, eu me lembro que num jogo do Industrial pelo campeonato regional ele tinha 19 anos de idade. O treinador do Cruzeiro de Belo Horizonte, de Ubá, não estou me recordando o nome dele agora, Vantuil. Naquela ocasião, o Vantuil viu o jogo do Industrial e levou o Marcelão para o Cruzeiro com 19 anos de idade, né? O Liedson começou a jogar profissionalmente com 22 anos. O próprio Leandro Damião do Flamengo Leandro também. Damião, verdade. Um outro atleta que, assim, para muitos não tinha mais condições de poder chegar a um clube grande, o Cláudio Caçapa. O Cláudio Caçapa jogou no Aimorés, um campeonato regional, ele era meia-direita. Pense Cláudio Caçapa jogando na meia-direita. Sim, a surpresa aqui é grande, cara. E aí o Cláudio Caçapa, com 19 anos, ele foi fazer um teste no Atlético Mineiro e passou. E campeão francês, seleção brasileira, agora é empresário, né? Então eu poderia citar e enumerar aqui vários jogadores que eu particularmente não quero que esses bons atletas, não se percam, né? Que a gente possa dar oportunidade a esses jovens de Ubá e região, que é tão rica em relação a nível de jogador, e gerar essa condição para eles de poder chegar num clube médio e no futuro próximo grande, e quem sabe até uma seleção brasileira, jogar na Europa, fazer sua independência financeira. Beleza, show de bola. Gente, só pra gente encerrar aqui com o André, o tradicional bate-papo aqui no final. André, a gente sempre faz com os convidados aqui um bate-bola, então eu vou te dar duas opções aqui de algumas perguntinhas e você não pode ficar em cima do muro. É o nosso quadro 3 de acréscimo. André, futebol de base ou futebol profissional? Boa pergunta. Base. O bar ou as andanças da vida aí?
Eu ando e volto para o bar. O meu trabalho é no Brasil, né? O bar. Rodrigo Caetano ou Lohan? Já que foi 2 nomes que você citou aqui, que hoje você considera seus amigos aí no meio do futebol. Rapaz, você me colocou numa situação. Difícil. Agora já ficou em cima do muro, tá vendo? Quando envolve amizade. Vamos lá. Eu compliquei, eu acho que nessa aí ele vai ficar em cima. Sem dúvida, é difícil, essa é difícil. Então essa foi o nosso Resenha UAI, uma resenha bacana aqui com o André Nogueira, que trabalha aí em Ubá e no Brasil todo, observando atletas, principalmente de base, para poder, quem sabe, despertar aí o sonho da molecada de se tornar um jogador de futebol. André, muito obrigado pela presença. Se você quiser deixar uma última mensagem aí para os atletas, para os clubes, pode ficar à vontade. Os atletas nunca deixem de estudar, porque, como eu citei durante a entrevista, se não der certo como atleta, pode dar certo dentro do futebol e ser bem sucedido em outras áreas. Então, zelar pelo estudo, né? Porque temos parcerias também com empresas de intercâmbio e futebol americano, não só futebol, mas basquete, tênis, esporte de modo geral. Inclusive estamos estreitando esse laço, essa situação com a empresa, para que a gente possa também dar oportunidade às jovens com 22, 23 anos no futuro próximo. E aí é o esporte funcionando como um incremento ou um complemento da formação social, né? Verdade, então não se dispersar em relação aos estudos, porque, na minha opinião, é fundamental. E quero mais uma vez agradecer, se vocês me permitem agradecer o Dr. Edson, o Vinícius e ao Beto. Uma pessoa que eu também estava me esquecendo de citar, que foi também importante nesse evento, deu um apoio moral por ter sido atleta regional aqui, o vereador Gilson Fazolo. Conhecido o Pica-Pau. Isso, ele deu um apoio muito grande ali, a presença dele foi importante, nos ajudou também, e quero agradecer a todas essas pessoas. É isso aí, galera. Mais um Resenha UAI aqui para você. Antes de encerrar, eu só queria ressaltar um compromisso aqui do Resenha, da Web TV UAI, que é de valorizar o esporte, a cultura, a arte e o entretenimento. Aqui, sobretudo no Resenha UAI, o esporte, principalmente de Ubá e de região. E aí, eu vou dar uma cutucadinha nos clubes. A gente teve aqui a presença do Marcos Paulo do Aimorés, representante do Aimorés, bateu um papo super bacana aqui comigo sobre o projeto do clube, e a gente quer que os outros clubes também participem aqui do Resenha. Então eu tenho convidado alguns clubes aí, e o pessoal às vezes não está enxergando a oportunidade que eles têm de valorizar o trabalho que é feito no dia a dia do clube, que a gente sabe que é muito suado, é muito difícil o que é feito nos clubes sem recurso. Então, a gente está aqui para apoiar, mas a gente também precisa de uma moral dos clubes nesse sentido. Esse foi mais um Resenha UAI. Como eu disse, você pode acessar além aqui do Facebook, pelo YouTube ou baixar o aplicativo da Web TV UAI. Semana que vem, quinta-feira, às 19 horas, estamos juntos aqui mais uma vez. Valeu, galera! Para a corrida na direita, vai aí, o Demar pode montar o charuto, vai ele no lance, e Na TV UAI é assim, muita cultura, arte, esporte, informação e entretenimento. Fique ligado na Web TV UAI. A Web TV UAI está em todo lugar. Siga-nos pelo Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e pelo site www.webtvuai.com.br.